Estamos em mais um quadro do Afetadas e o depoimento de hoje, ele surgiu de uma confissão de uma aluna que faz parte do curso Despertas para Ação, no qual eu sou mentora. E no nosso grupinho de WhatsApp, a gente conversa muito sobre tudo o que bloqueia e impulsiona a nossa ação. E eu estou sempre trazendo respostas filosóficas, psicológicas e sociológicas para explicar como e por que a gente age como age. No depoimento dela, ela basicamente contou como ela tinha conseguido romper, de certa forma, com a procrastinação. Só que o depoimento dela trouxe uma discussão tão interessante, que é o seguinte: a partir do que ela falou, a gente percebeu dentro do grupo que nós, mulheres, temos uma tendência muito grande a só conseguir agir sob pressão. Você se identifica com isso? Quando eu li o depoimento dela, que eu vou ler agora para vocês, ai, nossa, eu me identifiquei e de imediato eu vi a problemática por trás dessa conduta. E reparei que isso não é exclusivo nosso, tanto que eu lancei dentro do grupo, né, quem se identificava com o que ela tinha trazido e muitas mulheres se manifestaram e daí surgiu uma discussão que eu quero trazer aqui para vocês porque ela foi muito, muito, muito pertinente. Ela tinha um trabalho muito importante para entregar, um trabalho de conclusão e tal, e ela procrastinou até o último momento. E aí, o diretor deu um ultimato. E ela ficou assim completamente desesperada. E se disse, eu simplesmente não consigo. Até que sabe-se lá como, ela decidiu que ia fazer sim. Ela falou que ela preferia fazer e correr o risco de ser um fracasso, que seria melhor do que ser expulsa daquele local. E fez. E experimentei um prazer inédito durante o processo. Lembro que acessei a minha criatividade de um jeito novo e muito gostoso. Eu amei a sensação de ir descobrindo de mim e ir melhorando enquanto faço. Por fim, além disso, ganhei o prêmio de melhor trabalho com esse trabalho. Eu não vou aqui identificar o que ela fez. Ela passou de alguém que um dia desejava escrever esse tipo de trabalho a uma pessoa que foi de fato premiada. E graças ao fato dela ter enfrentado as resistências e ter feito. Ou seja, ela provou a si mesma que ela era capaz de fazer sob pressão e se tornou uma pessoa totalmente da ação. Parece que se abriu um portal para ela. Aparentemente, esse depoimento dela é um depoimento assim muito entusiasta, né? Afinal, ela fala que ela estava se sentindo bloqueada, que procrastinou até o último minuto. E aí, quando veio o chefe ordenando, dando um ultimato, ela resolveu fazer. E aí tem a parte positiva, qual é? Ela provou a si mesma que ela era de fato capaz de fazer um trabalho. Essa parte é uma parte realmente muito boa. No entanto, há um perigo por trás disso. Quando a gente fica procrastinando para fazer até o último minuto, existe algo chamado prazer do último minuto. E esse prazer do último minuto, ele é um tanto problemático para a nossa própria realidade enquanto mulheres. Por quê? O que acontece entre muitas mulheres, né, nós mulheres desse mundo moderno, é que inconscientemente a gente se identifica muito na jornada da heroína. A mulher que ela vai para o mundo e que quer ocupar determinados espaços, né, no mercado de trabalho, na vida pública e tal, ela vai realmente vestida com a sua capa da heroína. E a nossa tendência, isso tem uma relação com o nosso ânimos negativo. Se você é nova por aqui e ainda não conhece muito bem do meu trabalho, eu utilizo a filosofia, a sociologia e a psicologia analítica para explicar o comportamento feminino. O ânimos é um complexo que existe
na nossa vida psíquica. E o ânimos, na vida psíquica da mulher, é responsável pela ação da mulher no mundo e também por determinados pensamentos, opiniões e julgamentos. É por isso que esse ânimos, quando ele está no caráter negativo, ele tende a ser muito tirânico. Sabe essa voz que existe dentro de você, colocando você para baixo o tempo todo, dizendo que você não é capaz de fazer, que você não é boa o suficiente, essa voz crítica que todas nós mulheres sabemos que nós temos? Então, ela é produzida por essas opiniões que o ânimos lança na nossa mente. Na psicologia junguiana, os pensamentos, eles não são necessariamente nossos. Ou seja, não é o nosso ego que produz. Quem produz esse pensamento são várias instâncias que fazem parte da nossa vida psíquica. Então, basicamente, é como se os pensamentos eles brotassem na nossa consciência. Um dos responsáveis, né, por esses pensamentos é o nosso ânimos. E ele, de fato, quando ele está nesse aspecto negativo, ele atua como um general. Ele está ordenando. Ao mesmo tempo que ele diz que nós não somos capazes de fazer, ele fica apontando uma faca no nosso pescoço e dizendo, vai, faça logo quanto antes. Então, é um sentimento, assim, que é muito angustiante, provocado por esse tipo de pensamento. E aí ela trouxe que ela se sentia angustiada, né, porque estava procrastinando. E essa procrastinação, gente, a procrastinação, ela é sempre uma tentativa de evitar um certo desconforto. Eu gosto de brincar dizendo que ninguém procrastina para fazer aquilo que sabe fazer. Por exemplo, eu não procrastino para fazer um chazinho quando eu quero tomar um chá. Porque eu sei como fazer um chá. Para mim é muito simples fazer um chá. No entanto, quando nós temos uma missão onde a gente precisa provar o nosso valor, e isso está relacionado com a nossa jornada da heroína, a gente se sente desafiado. A gente acaba, ao mesmo tempo que se sente desafiada, tendo muito medo. Medo do quê? Do resultado. Porque se eu estou sendo desafiada, significa que só tem duas opções. Ou eu ganho ou eu perco. E a nossa mente, ela não gosta de lidar com o fracasso. Por isso que a gente procrastina. No entanto, como nós temos muito medo tanto do fracasso como das críticas que esse tirano interior, né, esse ânimos negativo, ele lança na nossa consciência, a nossa tendência vai ser o quê? Procrastinar. A procrastinação na mulher, ela tem uma razão muito psicológica nesse caso. Por quê? Porque a gente tem medo do fracasso, a gente tem esse perfeccionismo que também é produto, né, desse ânimos negativo. Então, colocar o nosso trabalho para jogo para nós é um desafio assim imenso, 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 imenso. No entanto, o que acontece nessa dinâmica que a heroína produz? É o seguinte: eu fui desafiada pelo meu chefe que diz ou você entrega ou você vai ser expulsa. Aceitei o desafio. Eu estou pressionada a provar o meu valor. Obviamente que no caso dela ela foi premiada e ela provou que ela era capaz e tudo mais, mas qual é o perigo disso? O perigo é que pode reforçar uma certa dinâmica no comportamento. Nós somos seres afetivos, né? E aí a neurociência, ela também vai explicar muito bem como é que funciona a nossa relação, né, com o nosso sistema dopaminérgico. Então, quando a gente se sente desafiada para provar o nosso valor no curto espaço de tempo, e aí a gente consegue vencer o desafio, é óbvio que o nosso corpo, que todo o nosso sistema neurológico, ele também vai responder a isso
produzindo determinados neurotransmissores, né? Entre eles a própria dopamina. E aí, essa sensação de prazer que a gente sente ao vencer o desafio vai moldar o nosso comportamento. E esse é o perigo. Por quê? Porque ele vai fazer com que a gente construa um comportamento onde a gente está sempre agindo sob pressão e movida a desafios. Isso, assim, é típico de toda mulher que inconscientemente se identifica, né, com essa heroína. E aí, o que é que acontece? Qual é o outro perigo disso? Eu já fiz isso muito tempo na minha vida, isso era um padrão de comportamento meu. E anos mais tarde eu descobri que muitas mulheres fazem a mesmíssima coisa, que é o seguinte: como a gente é movida a desafio, e aí o que nos faz, né, se sentir pressionada para entregar esse trabalho é a corda no pescoço, a nossa tendência vai ser o quê? Se sobrecarregar. A nossa tendência vai ser acumular várias atividades, porque se eu tenho várias atividades para fazer e eu tenho vários prazos para entregar, eu estou sempre com a corda no pescoço. E aí eu vou entregando, e na medida que eu vou entregando, eu vou reforçando, né, essa dinâmica que gera um prazer do consegui entregar. E aí o perigo disso é que a nossa tendência vai ser a gente se achar muito foda por conseguir estar se sobrecarregando de trabalho e entregando tudo. De tal forma que a gente só consegue agir sob pressão. E nesse modo de ação, primeiramente, a gente vai se desconectar com a nossa própria vida interior, a gente vai se desconectar com quem nós de fato somos e com o princípio do prazer de fazer uma determinada atividade. Não é por acaso que a síndrome do esgotamento profissional e emocional, né, o burnout, ele é tão comum às mulheres. Como a gente tem um certo complexo de inferioridade e a gente se sente motivada a provar o nosso valor, a gente pode ter uma tendência inconsciente a acumular muitas atividades, fazer muitas coisas para conseguir entregar o máximo possível, no menor tempo possível, apenas para se sentir foda. E é assim que a gente cai no grande vazio existencial. É assim que a gente se desconecta do corpo, do prazer. É assim que a nossa vida fica muito sobrecarregada. E aí, a pergunta que eu faço a você é: como seria a qualidade do seu trabalho e a cara do seu trabalho se você não tivesse tendo que provar nada a ninguém, nem a si mesma? O medo do fracasso, ele só existe quando nós estamos buscando a vitória. Mas o trabalho que a gente quer e precisa entregar ao mundo, ele não precisa nascer e ser fruto de um desafio. Da gente está tentando provar ao mundo o nosso valor. Da gente provar ao mundo o nosso potencial e a nossa capacidade. Quanto mais entrega, prazer a gente tiver no processo, né, de construção do nosso trabalho, mais autêntico vai ser esse trabalho e mais livres nós seremos também. E, consequentemente, paradoxalmente, muito mais produtivas, porque se a procrastinação é uma forma de atrasar, né, a nossa sensação de fracasso, quando a gente corta e a gente abre mão do desafio, a gente já não precisa mais buscar a vitória. E se não existe a busca pela vitória, não existe também a busca pelo fracasso. Mas me conta aqui, você se identificou com essa história de só conseguir trabalhar
entregar ou fazer alguma coisa sob pressão, hum, eu acho que isso é uma realidade comum a muitas mulheres. Será que eu estou errada? Me conta aqui nos comentários.